Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas da área jurídica que sejam de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar de uma questão muito interessante, o chamado Marco Civil da Internet no Brasil. E para debater este tema comigo, eu recebo a doutora Juliana Cesarino, que é coordenadora da Comissão de Processo Eletrônico da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Olá, doutor César. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, em nome da OAB e da Comissão de Processo Eletrônico. Nós é que agradecemos. O programa hoje, sem dúvida alguma, vai trazer várias elucidações, porque este tema, Marco Civil da Internet, é um tema que afeta a todas as pessoas diretamente que trabalham ou que usam a internet, seja para lazer, ou seja para que fim for, seja para que finalidade for. Na realidade, este Marco Civil da Internet, ele é um marco realmente, porque traz uma série de novos direitos, uma série de deveres, uma série de obrigações para todo cidadão que navega com sua internet. E é dentro desses parâmetros que vamos discutir este tema hoje. Na realidade, o Marco Civil da Internet nada mais é do que uma lei, é uma legislação que nós temos e é também considerado um texto aqui para o Brasil pioneiro e inovador. É isso mesmo, a Lei 12.965 de 2014, popularmente conhecido como Marco Civil da Internet, ele é considerado um texto pioneiro no mundo todo, uma referência para outros países a respeito da disciplina da internet, do uso da internet, dos direitos e deveres, tanto dos usuários como dos provedores, né? E ele é uma espécie de constituição a respeito do uso da internet que agora nós temos aqui no Brasil. E ele é considerado tão avançado que outros países já o tomaram como base para estabelecer dentro do seu território uma legislação sobre a internet. Por exemplo, a Itália criou uma comissão para poder discutir a implementação de uma legislação semelhante no seu território. Então, o Marco Civil ele é uma referência mundial. Olha só, uma situação interessante, né? Na verdade, nós temos aí uma lei, e essa lei, embora tenha surgido agora em 2014, em março de 2014, na verdade, o projeto onde foi discutida essa legislação já estava aí tramitando desde o ano de 2009. E é interessante porque nós temos aí estabelecidos uma série de diretrizes, uma série de princípios que obrigam inclusive o Estado quanto à legislação que trata deste Marco Civil da Internet no nosso país. É isso mesmo, o Marco Civil, o projeto de lei tramitou, como você disse, desde 2009, e no ano passado ele ganhou força, né, para ser implementado justamente por conta das denúncias de invasão de privacidade da nossa presidente. Então ele ganhou força e foi finalmente implementado neste ano de 2014. Nós tivemos aí a ideia, né, o projeto desde 2009, tivemos uma ideia, as discussões também já vêm há muito tempo atrás, desde do ano de 2007 aí, que nós inicialmente se tratava como um projeto de cybercrimes, e depois as discussões, na realidade, foram avançando no Congresso e tudo mais, até que culminou com essa nossa legislação. Talvez o nosso telespectador que nos ouve, que nos assiste, ele acha que ele pode se proteger, fazer o que bem entende, estando ali atrás de uma tela de um computador, fazendo na internet ou colocando, postando, seja lá o que for, da forma que bem entende. E a nossa discussão aqui hoje é justamente para isso, tratar do Marco Civil da Internet, onde nós vamos esclarecer o nosso telespectador, principalmente aquela pessoa que é mais humilde, que não tem sequer noção que isso existe. Muitas pessoas ainda, por incrível que pareça, não sabem desse Marco Civil da Internet. Um outro tema aí também, o que se fala muito é a questão de regularização da neutralidade da rede. O que é essa regularização da neutralidade da rede, né? Exatamente, César. A neutralidade de rede talvez seja o princípio mais importante que foi disciplinado pelo Marco Civil. Por quê? Poucos são os países no mundo que garantem a neutralidade de rede. O que isso significa? Neutralidade de rede é garantir que todos os usuários tenham a sua conexão de internet no mesmo patamar. Então, um servidor de internet,
ele não pode discriminar os usuários de internet, ou seja, se eu tenho uma empresa que utiliza a internet ali numa grande escala, faz muitos downloads durante o dia, ela tem uma necessidade de uma conexão melhor, mais rápida. Ao passo que muitas vezes tem aquele usuário que só usa ali o seu computador para poder ler notícias, acessar poucos sites, algumas redes sociais. Então, havia alguns fatos aí de uma discriminação na conexão. Então, quem precisa de mais internet tem uma conexão melhor e paga mais. Quem tem uma conexão, quem usa menos, pagaria menos e teria uma velocidade um pouco menor. Então, isso foi posto fim nisso com o Marco Civil. Agora, a igualdade no uso da internet é para todos. Todos podem utilizar na mesma velocidade, da mesma forma. Neutralidade de rede para todo mundo. É interessante isso daí, realmente. Nós começamos aqui o nosso programa dizendo de deveres, direitos que este Marco Civil impõe, direitos e deveres impostos aí aos usuários da internet, aos provedores de internet e ao Estado também. Mas como o nosso tema aqui é voltado principalmente e especialmente para o nosso telespectador, nós podemos falar um pouco aí dos direitos que são garantidos aos usuários da internet, né? Pois é, o principal direito é a liberdade de expressão do usuário na internet. Isso o Marco Civil disciplinou muito bem, ele garante de forma plena a liberdade de expressão do usuário na internet, o direito dele de ter acesso às informações, isso tudo está disciplinado. E assim, principalmente evitar a censura, né, que hoje muito se discute, o que se pode, o que não se pode publicar na internet. Então, essa liberdade está muito bem disciplinada. Essa questão dita por você aqui é muito interessante, a questão da liberdade. Dissemos há pouco aqui que as pessoas, algumas evidentemente, ainda têm aquela noção ou aquela impressão de que você está ali protegido por uma tela de computadores. Nós estamos verificando aí situações de pedofilia em face da internet, pessoas criminosas, na verdade são criminosos aí que utilizam da internet de forma a cometer vários crimes. Pessoas aí que acabam criando sites de venda de produtos e que na realidade não entregam um produto. Na realidade nós temos aí um mundo à parte dentro da internet, um mundo virtual, essa é a realidade que nós vivemos hoje aí. E dentro disso nós temos que falar da privacidade do usuário. O Marco Civil, pelo que você pega o Marco Civil, você pega essa legislação, você começa a ler, a estudar essa legislação, nós verificamos essa situação que o Marco Civil priorizou sim a questão da privacidade do usuário na internet. Sim, ele priorizou a privacidade do usuário. O usuário tem direito à total privacidade quando acessa a internet, nas conversas que tem por meio da rede, seja por meio de e-mails ou em redes sociais. Mas é claro que isso tudo tem a sua limitação, porque nós sabemos que a internet é um foco aí muito grande para cybercriminosos, pedófilos, enfim. Então, a legislação do Marco Civil, ela garante essa privacidade, mas ela também busca evitar crimes na internet, que pessoas mal intencionadas se utilizem da rede para poder cometer crimes e prejudicar outras pessoas. Sem dúvida, essa legislação veio para dar uma guarida, uma proteção ao cidadão aí, ao usuário da internet. Na realidade, quem é contrário a esse Marco Civil, a essa legislação, são pessoas que usam a internet para fins, aí, como eu disse, muitas vezes criminosos. Essa pessoa acha que o Marco Civil não serve para nada, que na realidade está invadindo a privacidade dela. Na verdade, não é nada disso. Como dito aqui agora há pouco, o Marco Civil da internet, inclusive, o nosso aqui no Brasil, está servindo inclusive de modelo para países, inclusive da Europa. As pessoas estão vindo aqui estudar esse modelo, essa legislação, para implementar isso lá fora. Uma outra situação também, nós sabemos que quando navegamos na internet existe uma série de informações, existe uma série de registros que são colocados, uma série não, são milhares e milhares de registros que são colocados. Existe a questão dessa responsabilidade quanto à guarda desses registros
que nós temos dos usuários, e quem faz essa guarda são os provedores. Isso também o Marco Civil disciplinou. Exatamente, ele disciplinou muito bem essa questão. A guarda dos registros dos usuários, a guarda dos registros de conexão deve ser feita pelos provedores de internet pelo prazo de até 1 ano. Mas é importante que se diga o seguinte, o provedor, ele não pode guardar informações sobre o usuário, informações pessoais. O que ele pode armazenar é o IP do computador. O IP ele é um código numérico que caracteriza cada uma das máquinas que estão ali em rede. Então, o provedor de internet guarda informações referentes ao IP, não pode guardar informações sobre o usuário, informações pessoais. Ele pode guardar isso por até 1 ano e, caso seja solicitado por via judicial, ele deve disponibilizar isso. Essa situação é muito interessante, né? Muitas investigações aí por parte da polícia, nós estamos verificando agora com fundamento e com resguardo nessa legislação, o Marco Civil que nós temos, vários crimes estão sendo desvendados, vários crimes cometidos com auxílio ou praticamente crimes cometidos aí, vamos dizer assim, usando estritamente a internet. Nós temos a questão dos crimes aí que a pessoa invade a sua conta bancária, invade situações que necessitam, sites que você usa com a sua senha, a pessoa consegue, hackers conseguem invadir esta proteção e, na verdade, cria um verdadeiro prejuízo para o usuário. E muitas vezes nós temos aí pessoas que se veem sem saber o que fazer quando se deparam com essa situação. A pessoa vai consultar o saldo da conta bancária, está zerada. Fala, mas como? Na verdade, isso aí, na realidade, o Marco Civil também vem ajudar essa situação toda que nós estamos verificando aí nessa situação criminal aí. Outra situação que ocorre muito, os usuários acabam postando, né? Os usuários, principalmente Facebook, por exemplo, os usuários de internet postam muita coisa ali. Nós temos aí visto vários problemas, inclusive gerando questões de ordem judicial para discutir situações onde o usuário posta alguma foto, faz algum comentário, e isso gera processos judiciais aí. Isso hoje está se tornando corriqueiro na nossa justiça. E a situação é essa, como fica aí em face do Marco Civil essa responsabilidade do que o usuário posta ali na internet? Isso é uma questão muito interessante, porque antes havia inclusive uma discussão muito grande nos nossos tribunais, nos tribunais brasileiros, sobre de quem era essa responsabilidade. Então, um tribunal entendia que a responsabilidade era somente do usuário, outro tribunal entendia que a responsabilidade também era do provedor, e isso ficou bem determinado pelo Marco Civil. Por quê? O provedor de internet, ele não possui responsabilidade por aquilo que o usuário posta em rede, mas aquelas empresas que são as proprietárias de determinados canais na internet, como as redes sociais, por exemplo, principalmente aí o Facebook, o YouTube, eles sim têm responsabilidade por aquilo que é postado. Na verdade, sim, a responsabilidade deles é, caso seja determinado judicialmente que se retire da internet um conteúdo, eles devem fazer isso sob pena de sofrerem outro tipo de sanções mais duras. Então, a responsabilidade é em relação a retirar ou não um conteúdo da internet. Nós dissemos aqui no começo, dito pela doutora Juliana, que o Marco Civil veio aí para regular, para garantir a liberdade de expressão dos usuários na internet. Inclusive, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Só que o usuário não pode confundir liberdade de expressão com fazer o que eu bem entendo. O usuário tem liberdade de expressão, isso é garantido, acabei de dizer aqui, até constitucionalmente. Entretanto, é uma liberdade que termina quando começa ou quando você vai afetar a privacidade do outro. A partir do momento em que você afeta a privacidade de um outro usuário, a sua liberdade de expressão acabou por ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado aí para não passarmos até a responder aí em situações que nós estamos aí, o usuário está, na verdade, ingressando na esfera privada de uma pessoa, exacerbando o seu direito de liberdade de expressão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira.
E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Retornamos para o segundo bloco da nossa discussão de hoje, que trata do Marco Civil da Internet. Você que acaba de chegar, nós estávamos há pouco, no bloco anterior, falando dos direitos, dos deveres, das obrigações, das responsabilidades, principalmente aí, que tem os usuários da internet hoje no Brasil, em face do chamado Marco Civil da Internet, que foi criado no nosso país. Uma outra situação que é interessante discutirmos são conteúdos que estão no ar, são conteúdos que estão ali postados na internet e que em várias situações há necessidade de se retirar esse conteúdo. Essa é uma questão que nos traz aí uma série de dúvidas, porque esse conteúdo ele pode ser retirado somente por ordem judicial ou pode ser retirado a qualquer momento? Como fica essa discussão agora com o Marco Civil? Então, como eu havia dito no bloco anterior, o Marco Civil, ele garante principalmente a liberdade de expressão do usuário. Agora, é claro que essa liberdade de expressão, ela sofre determinadas restrições, principalmente restrições penais. Então, o usuário tem plena liberdade para postar aquilo que quer, aquilo que divulgar suas ideias. Agora, é importante que se diga que existem as restrições no sentido de matérias de conteúdo pornográfico, racismo, ofensas de uma forma geral. Então, nestes casos, o provedor ele não precisa esperar uma ordem judicial para retirar esse conteúdo da internet. Ele tem o dever, acima de tudo, é determinado pelo Marco Civil de retirar isso da internet. Então, todas aquelas questões que têm uma implicação penal devem sim e podem ser retiradas pelo provedor de internet do ar sem se esperar qualquer tipo de intervenção judicial. É interessante, nós verificamos aí que existe uma certa liberdade para o provedor, onde ele pode verificar aí um conteúdo inadequado dentro do espaço ali utilizado na internet e, como dito agora, se gerar uma questão de ordem criminal ou alguma coisa nesse sentido, ele próprio pode retirar esse conteúdo, realmente preservando aí a navegação das pessoas. Hoje nós temos crianças que navegam na internet, eu costumo dizer que nós temos pessoas aí de 1 ano de idade a 100 anos de idade navegando na internet, e sem dúvida alguma há que se preservar aí, há que se resguardar na realidade, em termos de uma criança que nós verificamos hoje, nós temos que resguardar essa infância dessa criança, e é por isso que o Marco Civil vem para dar essa proteção aí, de certo modo, né? Outro tratamento que nós temos ouvido falar diz respeito ao marketing dirigido. Nós temos muito marketing dirigido aí na internet, e o Marco Civil da internet aqui no Brasil, ele traz aí, determina o fim desse marketing dirigido. Exatamente. Essa questão do marketing dirigido, César, é até uma coisa engraçada e inconveniente ao mesmo tempo. Por quê? Você entra na internet, entra ali num site de vendas e você faz lá uma busca por algum produto específico, faz isso uma vez, depois você fecha aquela página, esquece aquilo, e depois você entra num outro site ou numa rede social e você se depara com aquelas propagandas, aquelas pequenas propagandas. Aquele produto que você pesquisou em determinada loja está com preço mais barato, em outra loja virtual ela está com 20%, 30% de desconto. Então, esse marketing dirigido, ele é uma forma indireta e de invasão de privacidade, porque estão coletando informações sobre aquilo que você pesquisa na internet, aquilo que você vê ali na internet, e tentando usar aquilo com fins comerciais.
é uma forma de invadir aí a privacidade do usuário. Então, pelas regras do Marco Civil, a ideia é que isso acabe, que esse marketing dirigido acabe. Algumas pessoas gostam, acham interessante, porque tem a oportunidade de visualizar outras ofertas de compras, mas para muita gente isso é inconveniente, porque você está ali fazendo algo que não tem relação com aquilo, você se depara muitas vezes com aquela propaganda que aparece sem mais nem menos para você, como os pop-ups que a gente tinha muito antes, né? Eu acredito que todo mundo que navega na internet se depara com essa situação, ou se deparou, ou ainda hoje vem se deparando. Você está ali pesquisando alguma coisa, de repente começa a aparecer na tela uma série de produtos destinados a você, você perde mais tempo para fechar as janelas ali do que para verificar aquilo que você está pesquisando. Sem dúvida alguma, isso aí é uma invasão de privacidade. Sim. Em relação ao usuário, isso também deve ser respeitado. Então nós temos aí que tomar cuidado e verificar aí como é que está sendo feito esse marketing dirigido e realmente reclamar às autoridades que são pertinentes para tomar as devidas iniciativas aí. Nós temos uma outra situação onde, em relação ao Marco Civil da internet, nós temos várias empresas estrangeiras instaladas no Brasil e que têm aí um trabalho voltado para a internet. O Marco Civil que nós temos, embora eminentemente nacional, essa nossa legislação em debate aqui hoje, ela trata dessa vinculação dessas empresas estrangeiras que estão instaladas no nosso país. Exatamente, César. Todas as empresas estrangeiras instaladas aqui no Brasil, que tem uma filial aqui, elas devem obedecer às determinações do Marco Civil, sob pena de sofrerem sanções, que podem inclusive até o fechamento aí das suas atividades. As empresas têm que obedecer o Marco Civil e, principalmente, quando determinado judicialmente, elas têm que fornecer informações à justiça, né? Algo que se discutiu muito durante o projeto do Marco Civil é se as empresas estrangeiras tinham que ter aqui no Brasil as suas centrais de informação, que a gente chama de data centers, né? Isso foi muito discutido e, por fim, foi retirado do projeto original do Marco Civil. Então, as empresas elas não precisam ter as suas centrais de informação, ou seja, aqueles lugares onde elas armazenam todas as informações que elas têm na internet, não precisa ficar aqui no Brasil. Mas, se solicitado pela Justiça Brasileira, elas têm que fornecer os dados que foram solicitados, aquilo que for necessário. Elas têm que cooperar com a Justiça Brasileira sob pena de sofrerem sanções que possam prejudicá-las comercialmente. Outra questão aí, nós falamos, né, o Marco Civil da internet, ele traz responsabilidades, obrigações, direitos ao usuário, ao provedor e também ao poder público. O Marco Civil aí, ele traz uma regulação, ele regula a atuação do poder público em relação aí à questão do desenvolvimento da internet no Brasil. Exatamente, o texto do Marco Civil, ele traz uma discriminação muito extensa a respeito dessa questão da participação do poder público no desenvolvimento da internet. Porque hoje nós sabemos, César, que a internet é essencial para a educação de uma forma geral. Então, os governos federal, estadual e municipal têm sim que criar mecanismos para desenvolver a educação digital, para fazer com que os seus serviços possam ser utilizados através da internet. Então, existe acima de tudo, uma recomendação para que os governos, em todos os âmbitos, possam incentivar o desenvolvimento da internet e cuidar para que isso ocorra. Esse tópico aí dito agora é interessante, a questão da educação digital. Para algumas pessoas ou para muitas pessoas devem estar aí nos assistindo e perguntando, nossa, educação digital, o que é isso aí, né? Porque se fala tanto de educação, principalmente em época de eleições no nosso país, volta-se a falar de eleição, volta-se a falar de educação como plataforma de governo, e o Marco Civil da internet fala da chamada aí desenvolvimento dessa educação digital que nós temos hoje. Eu gostaria assim, que nós deixássemos mais claro para o nosso telespectador o que se trata dessa educação digital, né? Exatamente, porque se nós formos pensar, ficaria até um descompasso, né? Que é uma coisa que existe aqui no Brasil. Você ter uma legislação que regula o uso da internet, uma legislação tão avançada,
se nós pensarmos que, ao mesmo tempo, existem pessoas que nunca tiveram contato com o computador, que muitas vezes não sabem o que é internet, que não têm noção nenhuma, não têm educação digital. Então, não teria como uma legislação com um avanço tão grande assim, não trazer uma parte que pudesse falar dessa questão da educação digital, de se implementar políticas públicas buscando fazer com que a população tenha cada vez mais acesso. Você hoje não pode imaginar uma escola municipal, estadual, que não tenha ali a sua sala de informática, onde os alunos não possam ter acesso a um computador. Então, a educação digital ela foi priorizada no Marco Civil e o governo, a intenção é que o governo cada vez mais crie mecanismos para fazer com que essa educação seja fomentada em todas as escolas e fora das escolas também, de outras formas, mas de forma sempre a atingir essa população que tem essa deficiência e que não utiliza a internet no seu dia a dia. É algo inaceitável, né, hoje, nessa atual realidade. Então, aproximar as pessoas, fazer com que elas conheçam o uso da internet, as melhores formas de se utilizar a internet é essencial. Sem dúvida, não dá para imaginarmos aí dissociarmos a educação, seja lá da pré-escola até pós-graduação, uma educação que não tenha uma inter-relação, uma relação direta com a chamada educação digital. Seria uma educação que estaria fora do nosso planeta, fora do nosso mundo, evidentemente aí resguardando várias situações, como discutimos aqui no decorrer do programa até agora, questões de pessoas que utilizam da internet para fins aí duvidosos, né, criminosos e tudo mais. Mas o Marco Civil da Internet no Brasil, ele deixa bem claro essa questão da educação digital e cabe ao povo aí cobrar dos seus dirigentes, dos seus políticos, que realmente na sala ali, na escola onde seu filho estuda, tem que ter ali um computador, tem que ter um laboratório de informática para que ele passe a ser aí, para que o seu filho tenha aí uma educação realmente inclusiva. Essa chamada educação digital que não pode ser dissociada da educação de qualquer escola ou curso em pleno século XXI em que vivemos. Outra questão que eu gostaria muito de ressaltar aqui é que o Marco Civil da Internet, ele diz aí que o acesso à internet hoje é essencial até mesmo para o exercício da cidadania, né? Nós temos aí esse termo sempre dito, a cidadania, o cidadão deve viver, ter exercício, exercitar a sua cidadania, e a cidadania nada mais é do que a consciência que a pessoa tem dos seus direitos aos direitos. Então, sem dúvida, esse Marco Civil nos traz aí uma série de garantias para que tenhamos uma garantia maior ainda, que é o nosso acesso à internet, né? Isso mesmo, utilizar a internet é um exercício de cidadania. Não tem como você ser um cidadão completo se você não tem acesso a informações, se você não tem acesso aos meios de comunicação. Então, é muito importante poder agora cobrar, né, cada vez mais do governo essa implementação dessas políticas públicas, buscando a inserção das pessoas na era digital, que isso possa ser desenvolvido cada vez mais. Nós aqui discutimos uma série de situações, temas, discussões aqui que nós passamos para o nosso telespectador e, sem dúvida alguma, precisaríamos muito mais tempo para falar do Marco Civil da Internet. É uma legislação que é nova, né? A Lei 12.965 aí, de abril de 2014, mas eu espero que tenhamos conseguido aí elucidar algumas questões que o nosso telespectador possui algumas dúvidas, e eu aqui só tenho a agradecer a sua presença. Seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada, eu agradeço mais uma vez. E falando aqui do Marco Civil, de liberdade de expressão, o que nós prezamos aqui no programa é a liberdade de expressão, principalmente de você que nos assiste, o nosso telespectador. Assim, continue nos mandando os seus e-mails para direitoseu@fibbauru.br, continue fazendo as suas colocações, as suas sugestões de temas, para que nesse programa, que é rápido, mas para que possamos aí dar uma contribuição à população bauruense no sentido de esclarecimento, no sentido de reflexão, no sentido de dar uma guarida, para que o cidadão tenha cada vez mais esta percepção dos direitos que possui,
porque o Brasil é um país com uma legislação enorme, uma gama de lei que é enorme, é uma parafernália de lei, mas essa legislação hoje que nós tratamos aqui, do Marco Civil da Internet, sem dúvida alguma mereceu uma discussão e merece ainda uma reflexão maior. Obrigado pela sua presença e até o próximo.